Você ouve agora Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos novamente aqui com vocês, com muito prazer, com o nosso programa Na Porta da Escola. Hoje, o nosso assunto, como sempre, não é um assunto fácil, né? Nós vamos falar hoje sobre um organismo que tem dentro da escola e que é pouco conhecido, inclusive dentro da própria escola. E para falar sobre isso, nós temos alguns convidados especiais hoje, gente que entende do assunto porque vive isso na prática dentro da escola. Então, mas antes disso, eu vou apresentar para vocês a Karina, nossa parceira de todas as sextas-feiras. Muito boa tarde a todos, é muito legal estar aqui sempre e vamos conversar bastante sobre esse assunto interessantíssimo. Nosso convidado hoje para falar sobre conselho de escola é o nosso parceiro de trabalho, o dirigente de ensino, dirigente regional de ensino, Marco Aurélio Buni. É isso, Marco? Buni. Boa tarde aos ouvintes. Seja e bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós agradecemos sua presença mesmo. Os pais vão gostar disso. Eu acho que os pais vão te procurar lá depois, hein? Toma cuidado. Não tem problema, a gente atende. E temos também aqui hoje a participação de um ouvinte muito querido. Ele veio lá de Salto de Pirapora, é um pai de aluno e um pai que participa de conselho de escola. Né? É com muita honra que nos procurou, gente. Eu achei isso fabuloso. É para vocês fazerem isso também. Nossos ouvintes venham até a rádio, nos procurem, liguem para nós na Mosaico. Nosso telefone, aproveitando o momento, 30 12 12 48. Procure a nossa página no Face, a Associação Mosaico, e o do nosso programa Na Porta da Escola. Então, quero apresentar para vocês, com muito prazer, com muita honra, o senhor Otílio, que é pai de alunos e que veio aqui hoje nos prestigiar. Muito boa tarde a todos e estamos aqui nessa grande empreitada em prol do conselho de classe. Para que isso melhore, estamos aqui. Seja muito bem-vindo, senhor Otílio. Então vamos lá, nós temos também, já esquecendo aqui, gente, como assim? Eu esqueci a minha parceira de Mosaico, que é a Rosângela Quequeto. Ela é supervisora da rede também, e ela veio aqui porque é a nossa parceira de Mosaico. Ela é diretora da Mosaico, como a Karina é participante, é nossa afiliada lá. Então, Rosângela, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Bom, já que ela foi bem sucinta e nós não somos, vamos começar. Bom, vamos começar aqui pensando sobre essa questão da gestão democrática na escola e o conselho de escola. A gente sabe que tudo que acontece na escola vem primeiro através de uma lei. E o Conselho de Escola não é diferente. Então, ele veio, o Conselho de Escola é da Rede Estadual Paulista, ela foi regulamentada, a Lei Complementar 444, de 27 de dezembro de 85, no Estatuto do Magistério da Rede Estadual. No artigo 95, ele fala sobre o Conselho de Escola. E ele diz que é de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o primeiro mês letivo, presidido pelo diretor da escola e terá um total mínimo de 20 e máximo de 40 componentes, fixado sempre proporcionalmente ao número de classes do estabelecimento de ensino. Isso manda a lei. Será que isso acontece nas escolas? Os pais sabem como funciona? Os alunos sabem como funciona? Participam? Então, é um assunto difícil e eu vou perguntar aqui para o nosso parceiro Marco, que é um especialista em conselho de escola, fez o seu mestrado em conselho de escola, não é isso, Marcos? Marco. Isso. Então, fala para nós um pouco dessa questão do conselho de escola, a constituição dele, como é que funciona? Bom, o Conselho de Escola surgiu exatamente naquela década que o país estava se democratizando, né? Que foi a década de 80. Veja, o Conselho de Escola é do mesmo ano da eleição presidencial e da mesma década da Constituinte, né? E a grande novidade da Constituinte dessa década foi a gestão democrática da escola pública, né? Foi a primeira vez que esse termo gestão democrática aparece numa legislação no Brasil. O Conselho de Escola, então, ele surgiu antes da Constituição e já com esse aspecto de democratizar a escola. Ou seja, que todas as decisões não ficassem só no mando do diretor da escola. Embora o diretor ainda seja o responsável pela escola, muitas das questões que a escola
precisa de tomada de posição, o conselho de escola é que tenha essa prerrogativa. Também é importante falar que esse conselho ele é constituído de 50% de funcionários do Estado, professores, alunos e funcionários, e outros 50% de pais e alunos. Portanto, é um conselho dividido entre a sociedade e os funcionários da escola. Essas são duas considerações iniciais que eu gostaria de fazer. É importante saber essa Constituição para a comunidade poder se colocar lá e buscar o seu espaço, não é verdade? E é uma colocação, assim, simples, mas importante, né? Porque a gente sempre vê, a gente sempre fala aqui, né, Jô, de participação da família, de participação dos pais, de participação dos alunos, porque sempre é visto, assim, direção e escola. E comunidade, exatamente. Né? São duas é diferente, coisas diferentes. Mas na verdade a escola é, como você disse, né, 50%. 50% os funcionários, 50% os alunos e suas famílias, né? Então é bom saber, pai, mãe que está aí ouvindo a gente, você tem direito a uma parcela de responsabilidade, direito de responsabilidade na escola. Então procura. E falando em pai e mãe, a gente tem aqui a presença do senhor Otílio, que é pai de aluno e também faz parte do conselho de escola, né, senhor Otílio? Conta para nós como é que o senhor vê o conselho de escola, como é que é a sua participação. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu não vejo muita participação da comunidade nesse texto. Eles não têm nem ciência disso, professor Marco. Eles não têm ciência desse fato. Eu mesmo não tinha. Eu tô sendo convidado a laço lá na coisa, e eu sempre quis participar. Eu falei, eu gostaria de participar, mas tinha uma questão que me tirava fora da situação. Não era, assim, uma coisa que me dizia assim... Eu deixava o nome e eu dizia, mas por que não me convidaram? Eu sempre queria participar, até achava que era uma coisa tendenciosa. Eu dizia assim, será que colocam aquelas pessoas para fazer parte desse conselho? Aquelas pessoas que vão lá e só rubrica e não participa? E eu dizia assim, aí um dia me convidaram. Aí eu fui, escuta, mas esse negócio aqui é homologatório? Só vem aqui homologar? Eu não participo. Eu queria saber o que está acontecendo, né? Diz que recebe verba do governo, diz que precisa gastar com isso, precisa gastar com aquilo, precisa empregar não sei o quê, né? Aí esses dias me solicitaram urgentemente que precisavam ser transferidos 6 alunos. Eu falei, mas que incumbência tenebrosa, hein? Parti para a escola. Quando chegou lá, os alunos tinham que ser transferidos por ato de indisciplina. Choquei. Que eu falei, e agora? Vou tirar daqui, ruim, vai ruim pra lá, tem que... Isso precisava um tratamento, né? Uma coisa, precisa, né? E todo mundo, nós quer que vá embora. E eu também, por força da maioria, eu também optei por eles serem transferidos. Mas falta muito esclarecimento nessa questão que o professor Marco está falando aí, a questão de clarear essa parte, de como que a comunidade vai fazer parte. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, assim, o senhor se manifestou uma vontade, né? Sempre manifestou uma vontade, desculpa. Eu não podia fazer parte desse movimento? Mas assim, aí o senhor, assim, sabendo que já existia esse conselho, o senhor sabe como que foi constituído esse conselho? Agora eu ouvi aqui. Agora eu ouvi o professor Marco dizer como que ele nasceu. Não, mas na escola. Não, na escola não me deram nenhum. Então, porque assim, às vezes a gente percebe que o próprio pai quer participar, mas não sabe como fazer, né? Então, e na não verdade, sabe aí eu de acho onde que existe vem, uma né? outra situação, que é o papel da escola na divulgação das atribuições... Da escola é tomar atitude, né? Das atribuições, da função do pai dentro da escola. A função do pai dentro da escola não é só ir lá reclamar da nota do filho, né? O pai tem uma função lá, e é dentro do conselho, e é ajudando a escola. Agora, isso é divulgado? Como é que é divulgado, se for divulgado? Nós conhecemos isso, os pais sabem. Em reunião de pais, é falado sobre o conselho de escola, os pais são convocados a visitar, pelo menos, quando acontecer, ainda que ele não seja membro oficial, mas que ele vá lá perceber como funciona, para poder, depois um dia, como é cargo eleito, né, tem que fazer uma eleição, para ele ver se ele tem condição, se ele tem um perfil para participar daquela forma. Mas aí eu questiono o que a escola faz para que esses pais estejam lá também, né? O senhor ficar sabendo, como o senhor ficou sabendo do conselho de escola? Como? Como é que o senhor chegou lá, existia um conselho seu de Otílio, e ficou sabendo do conselho de escola? Porque eu participo das reuniões do Mateus e lá tem uma folha que está escrito, o senhor quer participar do conselho? E eu sempre coloquei meu nome, mas eu nunca fui convidado. Agora é que eu fui. Mas nunca me esclareceu agora, o senhor participa. Aí eu é que perguntei, escuta, esse órgão é homologatório, eu só venho aqui assinar?
Aí, não, o senhor vem aqui, participa também de umas coisas, mas ele não falou com muita fundamentação. Então eu acho assim que a situação é difícil, né? Tem que esclarecer, porque Eu gostaria. o Conselho de Escola, e o Marcos vai fazer isso agora, o Marco vai fazer isso para nós, porque o Conselho de Escola é um órgão deliberativo da escola. O que ele delibera tem que ser colocado em prática, né? Então, Marco, fala para nós sobre essa questão das atribuições do Conselho de Escola. Então, o Conselho de Escola, na fala do seu Atílio, dá para perceber o seguinte, a primeira coisa é que as pessoas não podem ser convidadas, né? O Conselho de Escola ele tem que ser constituído numa Assembleia Geral de Pais. Então, qual é o procedimento normativo? No começo do ano, e no ato da matrícula, o desejável é no ato da matrícula, que a diretora já anuncia ao pai, quando está matriculando seu filho, ou fazendo a rematrícula, né? Olha, em tal dia do começo do ano, tem que ser no primeiro mês letivo, né? Normalmente em fevereiro, vai haver uma Assembleia Geral de Pais. Nessa Assembleia Geral de Pais, os pais, que são todos convidados a participar, têm que fazer a eleição dos membros do Conselho. Então, o que acontece? A legislação fala de 20 a 40 membros. Então, existe uma tabela, né, que a Secretaria divulgou como sugestão, por exemplo, em escolas menores, de 200 alunos, 300 alunos, que se faça um conselho com 20 participantes. Em escolas maiores, acima de 1.000 alunos, que se faça um conselho com 40 participantes. Então, veja, como que ficaria? Numa escola pequena, a escola teria um conselho de 20 participantes, dos quais 10, metade da comunidade. Desses 10, 5 pais e 5 alunos. Então, um conselho de 20 participantes teria a participação de 5 pais. Se a escola é pequena, ela convoca uma Assembleia Geral e os 5 pais que obtiverem a maior votação na Assembleia farão parte do conselho. Essa é a parte de legislação. Se uma escola grande, ela vai fazer um conselho com 40 pessoas, dos quais 20 são da comunidade e, portanto, 10 pais e 10 alunos. E aí ela convoca a Assembleia para a eleição desses 10 pais. Então, assim, é proporcional a esse número. Bom, eleitos, essas pessoas têm que passar por reuniões para saber das suas funções. O Conselho tem 2 reuniões anuais obrigatórias, né? São as reuniões ordinárias, que se chama. São reuniões para decidir todos os destinos da escola. Bom, e tem as reuniões convocadas ou pelo diretor da escola ou por 1/3 dos membros. Ou seja, se o conselho é constituído por 20 pessoas e nós temos lá 12, 13, 14 pais que querem fazer uma reunião para discutir um assunto, todos os componentes do conselho podem solicitar ao diretor essa reunião. A reunião não parte só da direção da escola, ela também parte dos membros do conselho, né? Ou seja, no conselho de 20, cerca de mais ou menos de 7 ou 8 pessoas que compõem podem solicitar. Portanto, se os pais e os alunos que compõem o conselho solicitarem, o conselho tem que se reunir, né? A qualquer tempo. Bom, essas reuniões elas têm que ser precedidas de uma convocação com 48 horas de antecedência. Então, com a pauta definida. Um pai não pode chegar e ser convocado sem saber o que vai discutir na reunião. Esta é a primeira questão. A segunda questão: as decisões têm que ser tomadas no conselho e não antes dele. Eu não vou fazer um conselho para transferir um aluno. Eu não vou fazer um conselho. Eu posso fazer um conselho para estudar ou para deliberar sobre um acontecido, um caso acontecido, um ato de indisciplina. E nas discussões do conselho, à luz da legislação e do regimento escolar, vão ser tomadas decisões que estão previstas no regimento. Se o regimento prevê transferência, se o regimento prevê suspensão, e aí tem até uma coisa da progressividade da coisa. A primeira vez que o aluno faz qualquer coisa, ele vai ser transferido. De jeito nenhum, né? Tem que ser uma reincidência. Então, é feito sempre a primeira reunião do ano do conselho, o diretor faz essa capacitação aos membros para ter esse tipo de posição. Ou seja, o conselho não vai decidir sobre expulsão, ele vai decidir sobre um acontecido. Ele vai deliberar algo com base numa coisa acontecida. Então, Marco, essa é uma situação bem delicada, mesmo, né? Porque, como professora, atuante, a Karina, pai, você, nós estamos na rede, nós sabemos. Isso raramente acontece. O que nós vemos, eu como professora participo de conselho de escola, faço questão de participar, porque eu quero saber o que está acontecendo com a escola. E lá no conselho a gente sabe, né? Só que quando a gente chega no conselho, a decisão já está tomada. Então os pais não se sentem que realmente... confortáveis, né? Se a
presença dele tem realmente esse valor, porque eles chegam lá, tem uma decisão tomada, geralmente pela direção da escola, e ele é obrigado a acatar. Ele acata, ele assina, homologa, como o senhor Otílio falou, e não se sente participativo. E isso, é claro, faz com que tanto o professor que ali está, como o aluno e um pai, se estiver presente, não sinta mais vontade de participar. Então, como é que a gente lida com isso, Marco? Eu vejo do seguinte jeito. Eu fiz o meu mestrado em conselho de escola. Quando a gente fala isso não acontece, essa generalização eu acho que é meio complicada, porque há escolas que fazem práticas perfeitas, há escolas que têm muita dificuldade em operacionalizar esse mecanismo. Eu vejo assim, tem escolas que fazem tudo dentro da mais estrita legalidade, e tem escolas que têm dificuldade. Primeiro que a participação dos pais, ela sempre é condicionada à possibilidade do pai, né? Então o pai trabalha, muitas vezes o pai não tem nem contato com os filhos, e aí que dirá participar de uma reunião na escola. Por isso que essa eleição tem que ser uma coisa muito criteriosa, porque você tenha sido eleitos pais que primeiro tenham uma posição firme, tenham posições claras perante a comunidade, tenha uma liderança sobre a comunidade e tenha a possibilidade. Se você eleger pais, por exemplo, você vai eleger uma pessoa que tem como serviço um vigilante noturno, para trabalhar, para participar no conselho de escola, sabendo que ele vai ter a sua participação impedida devido ao serviço, você não pode. A comunidade devia se pensar nisso. Essa é uma questão. Quer dizer, então, a própria constituição do conselho às vezes determina, né, a sua participação posterior. As pessoas precisam ser capacitadas, né? Na verdade, eu aceitei o convite para vir aqui justamente para esclarecer os fatos, né? As pessoas precisam ser capacitadas. A gente precisa conhecer esse mecanismo, porque o Brasil é um país que vem de um autoritarismo muito grande. E o diretor era o coronel da escola. E essa passagem não é tão simples, né? E eu queria também observar uma coisa. Muitos pais também têm esta visão de punição. Vão ao conselho e, como não é o seu filho que está sendo colocado na votação, ele acha que tem que fazer a limpeza da escola. E isso é uma coisa muito difícil, porque além de todas as questões, o pai também não quer um aluno que às vezes tem atos de disciplina ao lado do seu próprio filho. E a gente acaba vendo o conselho na prática como um tribunal de julgamento. Então você tem uma situação específica e vai lá para julgar e julgar alguma coisa que já está sentenciada, né? A sentença já está determinada, a gente vai lá só para homologar mesmo, segundo, para alguns espaços são assim. Como você disse, é óbvio, a gente tem que ressaltar que há situações positivas, há escolas que fazem o seu papel, cumprem o seu papel, mas uma grande gama que está imatura ainda para lidar com essa questão. Na verdade, assim, né? Eu acho que eles não percebem nem o que é o conselho. Né, não sabem direito. Forma-se um conselho por dizer pela necessidade de se ter um conselho, pela lei. Mas não se sabe o que faz o conselho, como o senhor disse, né? Já vieram falando do problema, já deram a solução, e a única coisa que vocês iam fazer era levantar a mão para dizer ou não, né, senhor Otílio? Eu, inclusive, inquiri alguns alunos que eu fiquei sensibilizado. Eu falei, Vitor, puxa, eu vejo em você, rapaz, o que está acontecendo contigo? Eu vou melhorar. Entendeu? Então, tenha vontade, né? Mas aí e porque, né? Já vim com algo já feito, aí, né? Já proposto, né? Os dois não compareceu, ficou triste. Não compareceram. Foram embora já de vez. Não queria participar desse movimento todo. Falei, né? Porque acharam... E não deveriam ir, porque o conselho de escola é também um momento de defesa. A lei faculta ele, o garante a livre defesa. Então, ele não pode deixar de ir. Porque se tem algo a ser questionado com relação ao comportamento dele ali, ele tem que estar presente para poder se defender também. E a gente observa que muitos não vão mesmo. E porque já tem essa fama, né, de que no conselho já está determinado. Essa é uma cultura que se construiu na escola justamente pela má divulgação, eu acredito, talvez esteja errada, não sei, mas pela má divulgação, a falta da divulgação do que é o conselho, como ele é constituído, qual é a função específica do conselho de escola, e que o diretor não é dono da escola, né? O diretor ele vai se submeter também a uma unidade dentro da escola, um outro organismo que junto com ele administra a escola. Não é isso não, Marco? Isso, exatamente. Eu vejo a seguinte questão. A educação está sofrendo uma alteração enorme, né?
não, era um modelo educacional e hoje nós estamos passando por um modelo novo. Tem uma legislação que saiu em 2010, são as diretrizes curriculares da educação básica. Ela tem 2 princípios, né? Educar e cuidar. Quer dizer, nós tínhamos uma legislação anterior que falava só no instruir. Eu dou o conteúdo, se ele aprendeu, tudo bem, não aprendeu, passar bem, né? Hoje nós temos as diretrizes da educação básica. O que é educação básica? Ensino infantil, creche para escola, o ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e o ensino médio. Então nós hoje temos na letra da lei o seguinte: até um jovem de 17 anos tem que ser cuidado pela escola. A legislação é isto, né? E o cuidar não é falar sai daqui, né? Essa é a grande dificuldade que nós temos de explicar o seguinte: eu, por exemplo, sou dirigente de ensino, a Rosane trabalha comigo aqui na diretoria de ensino Sorocaba. Agora nós vamos preconizar a transferência compulsória, mas ele sai de uma escola nossa e pula para outra nossa. Exatamente. Não resolve absolutamente nada. Na verdade, você empurra o problema com a barriga, né? Existe uma questão nisso tudo. Muitas vezes, ele está inserido numa comunidade e onde as amizades dele na escola não o favorecem. E aí, até às vezes o próprio pai faz a opção por mudá-lo de escola, numa escola que não é tão próxima da sua residência, para que o aluno adquira outros ares, vá para uma comunidade diferente, onde ele veja outras pessoas, crie um novo ciclo de amizades, né? Círculo de amizades. Isso às vezes favorece o aluno permanecer na escola. Então acho que são 2 coisas importantes. Primeiro, o conselho de escola tem que primeiro ouvir a versão do aluno, levar esta versão em consideração, e a decisão tem que ser no seguinte sentido: onde será o melhor ambiente para esse aluno? De repente ele faz uma coisa, ele provoca uma briga na escola, por exemplo, e contra um grupo de alunos. Ele não terá mais sossego nessa escola, né? A escola vai tentar fazer de tudo, mas ele vai ser perseguido na rua, na família. Ele tem que modificar o contexto. Então, de repente, dele. modificando o contexto até ajuda o aluno. Então, ficar na escola, transferir para uma outra, é uma decisão que tem que ser muito bem pesada, né? E tem que ser muito bem conversada, né? É isso. Eu senti nos pais que estavam lá, sabe? Ficaram tudo E se no conselho já se determina que ele vai ser transferido compulsoriamente, nós deixamos de cuidar. Porque ele vai para um outro lugar e como será recebido? E como nós estamos fazendo com que ele vá até lá? Nós cuidamos desse ir? Como é que nós fazemos? Porque o que nós vemos na prática, sai, vai na secretaria, pega a sua transferência e vai para outra escola que eu já arranjei lá. O diretor já deixa claro, porque o Estado tem a obrigação de dar a escola. Ele não pode ficar sem a aula, segundo a lei é assim. Então o diretor tem que arranjar uma escola para ele, não pode deixar ele à deriva. Mas aí passa na secretaria, vai nessa escola, dá o endereço da escola e você vai ser recebido lá porque a direção já sabe de vocês. E já sabe daquele jeito, né? Então, o cuidar aí, ele se perdeu. Porque como é que nós estamos fazendo, como nesse sentido, é que vai fazer a diferença para que essa remoção do aluno cumpra de fato o papel da remoção, que é criar para ele um ambiente favorável, tanto na saída quanto na chegada. E é o que o conselho de escola deve fazer, né? Tanto chegando para quem cuidado. Chega, como para quem vai. Mas isso a gente percebe também na prática cotidiana que não acontece. Então, essa nova proposta educacional, que é educar e cuidar, então, como é transitória, estamos transitando por ela, a gente vai sentir mesmo muita dificuldade em substituir o mandar ir por cuidar para quando for, não é verdade? Ai, Wanderson, pelo amor de Deus, já? Falta um minuto, gente. Então, aqui, vamos tentar considerar esse momento e organizar para que as pessoas que nos ouviram possam sentir que, de fato, é importante que ela vá procurar o que é um conselho de escola, vá até a escola, procure o diretor da escola, procure a coordenação da escola, para que ele possa te orientar, assim, com os detalhes, que a gente não pode dar aqui no programa, porque é muita coisa mesmo, mas vai lá. Ou então procura o Marco também, lá na DE, né? Os seus fãs vão aparecer lá, Marco. A Rosângela. A Rosângela também. Divide aí. Porque... vamos dividir lá, hein, Rô? Não, mas eu acho que o momento também da reunião de pais seria um momento interessante na qual tá a maioria dos pais sentados para debater sobre isso, né? Para falar realmente se o conselho realmente está fazendo algo importante para aquela escola e se o cuidar e o educar estão sendo feitos. Estão juntos, né? Aproveitem esse momento. Então, Marco,
suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a presença do pai aqui, porque é muito interessante a gente debater com as pessoas, né? E eu acho que tem uma outra questão. O Plano Nacional de Educação foi aprovado agora com 4 anos de atraso, né? Mas aponta para o caminho das escolas integrais, porque percebe-se que meio período é muito pouco para você conseguir esse educar e cuidar em meio período de aula. É difícil. É difícil. O seu Otílio está feliz com isso. Nós estamos avançando aqui. Tudo indica que o ano que vem nós teremos mais escolas integrais na rede estadual, porque nós temos essa questão. Você tem que ter o dia inteiro para você poder educar uma criança em valores. E o meio período é pouco. Então, eu acho que aí é uma outra questão que fica para um outro debate. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença, seu Otílio. Eu agradeço a todos por esse momento. Foi um momento elucidativo e que possamos daqui para frente cada vez avançar mais nessa proposta da educação, que o Brasil precisa de educação. É isso aí, seu Otílio. Muito bem. Karina. Boa tarde a todos. Muita luz, muita educação para todo mundo. E é isso aí. Até semana que vem. Pois é. Para todos os nossos ouvintes, foi muito bom hoje, o assunto mais extenso que os outros que nós trouxemos aqui, mas vamos continuar. Quem sabe façamos um outro programa para ampliar o assunto, mas nós agradecemos a presença aos nossos ouvintes, a presença do Marco, a presença da Rosângela, a presença fantástica aqui do pai Atílio, que também é professor e educador, porque é um pai, né? Está educando, a Karina, e a gente se vê no próximo programa, próxima sexta-feira. Um abraço a todos os ouvintes e até lá. Você ouviu Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz.